nosso tempo, para tentarmos colocar em ordem as faltas do Douglas cometidas nas semanas sucintas. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Vai sobrando para você. Então, eu vi uma postagem hoje sobre um médico legista. Um cara sumiu, né, e foi assassinado. E ele ficou dias morto em posição fetal, de medo, né, que ele tinha sido sequestrado. Aí foi o médico legista colocar eles lá e examinar, mas não tinha como tirar a roupa toda dele. Foi de tão assim que ele estava, né? Aí veio um outro médico e começou a conversar com o corpo morto, o espírito não devia estar mais lá, mas devia estar, e falou que o corpo amoleceu e esticou. Eles esticaram certinho o corpo para fazer posição de barriga para cima, tudo. O corpo que já estava endurecido. Existem relatos e comprovados pela ciência que alguma pessoa que cai de uma altura muito elevada, ela não morre com a queda. Ela morre de parada cardíaca ou qualquer mal súbito antes de chocar-se ao chão. Porque o chakra da vida é o chakra coronário e frontal. Aos demais, são chakras das funções biológicas que dão vida ao corpo animal. E por muito, uma pessoa muito traumatizada, com medo, com alguns problemas cardíacos, pode, devido a essa aceleração e hiperexcitação, devido a qualquer forma de trauma, fazer-se o rompimento de alguns chakras, entre eles os chakras da vida, da consciência e da vida. É como uma morte cerebral, mas ao qual outros chakras já se desconectaram e permaneceu alguns chakras conectados ainda. Então, sim, um espírito aprisionado a um cadáver, ele pode ser levado por alguma vibração, por algum magnetismo, a contorcer-se. Quantos são os relatos de mortos que se mexem no seu funeral? Quantos são espasmos biológicos visto pelas óticas humanas de vários corpos já sem vida? Porque as conexões vitais são dadas por 7 energias vitais. Mas a racionalidade consciencial, chakra coronário, chakra frontal, a razão lógica. Ao desconectar-se esse, não há mais vida anímica ao corpo, mas existe a vida ainda por instintos, que é a vida animal. Então, no caso em particular, o chakra base ainda estava conectado, ao qual foi a única região que fora elastizada, que é o chakra base, o último chakra da região da cintura para baixo, ao qual devolveu ele a uma posição mais adequada. Mas não que haja reanimação ou nem vida no corpo, é sim apenas um estágio de desacoplação. Tantos são os relatos de espíritos que desencarnam, que não conseguindo se desligar rapidamente do corpo, sente toda a purificação de seu cadáver no seu túmulo. Sente odor, sente os vermes a digerirem e a comê-lo. Por todas essas conexões chakrais, a explicação desse caos. Mas como que amoleceu a matéria? Porque o chakra base ainda estava conectado. E por magnetismo, como se fosse um passe. Porque o médico, ele não era um médico naquele momento. Ele era um homem de fé. Foi a fé dele que acionou o espírito, que fez com que o corpo voltasse, relaxasse, saísse da posição ao qual a morte cerebral aconteceu. Porque se você morre de súbito, o seu corpo ele vai ficar naquela posição porque desconectou-se todas as funções conscienciais e racionais. A forma que o seu sistema nervoso estava, ele permanece. Assim é. E é em todas as mortes. Então, tirando as mortes traumáticas, que podem dilacerar o corpo, mas as mortes em repouso ou em condições análogas a acidentes, o sistema nervoso ele replicará-se para o plano espiritual, forçando aquela forma ao qual você desencarnou. Então, há sim, mas não foi
não foi algo da ciência, foi a fé do médico. Apenas a fé do médico ministrando magnetismo. Ele ficou conversando com o corpo. Ele estava, né? Então, ele estava a fé dele em magnetismo. Ele magnetiza, o perispírito está conectado ao chakra base, recebe o ectoplasma do encarnado, reage no chakra base, desenvolvendo a função. Aí é o processo reverso, não mais o cérebro ordenando o corpo, mas uma região ordenando o cérebro a soltar e liberar essa energia. É a fé, mas acima da fé do médico, o conhecimento dele, magnetismo. Provavelmente deveria ser ele o reikiano. Terapias reikianas, terapias de barras de axis, terapias magnéticas têm esta propriedade. Toda terapia magnética, ela não age no corpo e ela não age no espírito. Não sei se vocês sabiam disso. Muitos podem se equivocar, acreditando que as energias emanadas de um corpo, por si só, ou por auxílio de espíritos, ela imputa diretamente no corpo biológico ou no corpo espiritual. Ela se conecta em massas energéticas, que são chakras. A cromoterapia é um exemplo claro, colocando determinada cor alinhada em determinado chakra, para fazer com que aquela energia emanada pelo encarnado, por fruto seu ou fruto de espíritos, porque há as duas formas, invada os chakras, e naquele determinado chakra haja realmente uma eficácia em determinada região. Assim é o passe. O passe é dado no chakra da consciência, do chakra do espírito, que é o chakra coronário. Este é o chakra do espírito. Então você aplica o passe nele, nos chakras, não no corpo. Se você aplicar energia no corpo, o próprio corpo se defende. Ele não aceitará. Se você aplicar energia no perispírito, a energia para plasmar-se ao corpo, ela delonga demais. Então você aplica energia no chakra, que é a união dos corpos. Semana passada. Eu queria saber se você podia falar um pouco sobre o espírito do Papa Francisco, até porque numa das passagens do Divaldo ele disse que quando ele foi visitar o Papa Francisco, ao lado dele estava Francisco de Assis e Santa Clara, e que foi informado que ele era um dos primeiros 200 espíritos evoluídos que tinham sido convidados por Jesus Cristo para voltarem à Terra. Eu queria saber se isso de fato é verdade ou não e o que foi esse espírito. Sim. O fato de, ao lado do Papa, haver Espíritos Santos é a coisa mais normal do mundo. Porque a canonização se dá pela Igreja Católica. E os santos estão espalhados em todo o planeta. Então, é muito comum os espíritos santificados pela Igreja Católica não por merecimento. Isso é interessante e depois a gente pode esclarecer. Quando nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando eu faço a prece, e se vocês perceberem a mudança que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é assim: em nome do Pai, do Filho e dos Espíritos que se santificaram por si mesmos, através de seus merecimentos, de sua conquista. Espíritos que se santificaram, não Espírito Santo. São Espíritos ao qual coloca todos nós nessa máxima. A santificação é nossa. Todos nós seremos Deus quando nós nos tornarmos santificados. Através de um título? Não. Através de nossa obra. Ponto. Então, a canonização, o título de um santo santificado é dado por uma instituição política, religiosa, acadêmica, menos espiritual. Não é porque ganhou um título de santo que é santo. Ok? Isso é para denominar. Nós somos a essência do Pai. E o nosso término é a santidade, é a angelitude. A caminhada é nossa. Ok?
Então, ao lado dele, na visão de Divaldo, ele viu poucos, porque tinha muito mais. Porque é uma questão de título, é uma questão de honraria. O espírito que ganha esse título, que se apega ao título, ele permanece com aquela figura eterna, vida eterna. É uma finalidade, às vezes. Então, eu entendo que a imagem do santo ela é importante, porque faz parte da cultura deste planeta até então. Mas, eu digo, um dos maiores equívocos que podemos ter é a idolatria. E a idolatria te aprisiona em vários sentidos. Mas isso podemos ver em outras respostas depois. Só para elucidar, a figura de espíritos em figuras de santo ao lado é normal, porque são rótulos da Igreja Católica. A questão do Papa Francisco ser um dos 200 espíritos que já estavam em linhagem, eu não posso discordar, mas o que eu ensino a vocês é o seguinte: quando estamos longe das roupagens da carne, somos quem realmente somos. E realmente, longe das roupagens da carne, o Papa era entre não apenas 200, mas 200 milhões de espíritos que chegaram a um grau de evolução, mas que, quando inerte no útero, não existe privilégio a ninguém. Não vide a própria vida de Jesus Cristo. Ele foi crucificado. E ele é o espírito mais nobre até hoje. E ele foi crucificado. Então, não existe privilégio para nenhum dos espíritos, a não ser a sua própria obra, quando ganham um corpo. Quando estás na carne, estás em estágio igualitário a todos os outros. Deus não nos dá privilégio algum. Quando estamos longe da roupagem da carne, em plena consciência, somos e sabemos quem somos, por um todo, não utopicamente, na ótica de uma única existência. No espírito, for assim um dos espíritos que estavam em grau de santificação mais elevado, mergulha na carne e enfrenta a vida. Não posso te dizer como ele desencarnou, porque cada um faz essa análise da obra. Tem pessoas que vão concordar com a obra, tem pessoas que não vão concordar. O que nós, infelizmente, advertimos e falamos sempre, a Igreja Católica ela é uma política nefasta, e não de hoje. Hoje ela é a versão melhorada dela, e ainda não é tão positiva assim. Mas um homem só não vai conseguir mudar e nem transformar a Igreja Católica. Teremos muitos séculos e séculos e milênios à frente até a transformação de nós. Quando nós abrirmos os nossos olhos e entendermos que Deus não está no templo, Deus não está nas marquises, não está no cimento, não está no concreto. Deus está mais próximo de nós. Quando entramos no nosso quarto em desesperança, apagamos a luz e dobramos o nosso joelho e conversamos com Ele em silêncio, porque Ele está dentro. Ele não está fora. E para você ter uma conexão com Deus, você não precisa estar aqui. Nós não chamamos você aqui para nos conectarmos a Deus. Nós convidamos vocês aqui para falarmos sobre o que quisermos, até sobre Deus. E se quiser bater papo de outra coisa, vamos bater papo. Porque estamos aqui juntando tesouros no céu. O que é o tesouro do céu? Conhecimento. Trocamos informações para que os tesouros angariados aqui sejam os que você guardará no céu, não na terra. E se quisermos passar 10 horas e não tocarmos o nome de Jesus e de Deus, para mim tudo bem. Se quisermos falar sobre qualquer assunto, tudo bem. Porque não é a nossa missão. Não é levar vocês a Deus. Porque Deus está em vocês. E para isso eu não preciso de papa. Eu não preciso de padre, eu não preciso de nada. A maior relação tua com o teu Criador é você em silêncio com você mesmo. É você adorando em ação. Você adora ao Pai quando você age de benevolência para qualquer outro. Você está adorando a Deus. Você não precisa gritar, você não precisa orar, você não precisa louvar para adorar a Deus. Quando alguém cruza o teu caminho e você dá um copo de água, você está glorificando o nome do Pai da forma mais perfeita que há. Quando alguém
te pedir ajuda e você puder ajudar, você está glorificando o Senhor teu Deus da forma mais singela que tiver. Quando a vida te traz pessoas difíceis a estar no teu convívio e você respira fundo e fala, vamos lá, Senhor, mais um dia. E você consegue suprimir tudo aquilo que dentro de você grita, você está louvando e agradecendo a Deus. Então você não precisa de ninguém para isso. Você não precisa ir nas missas, você não precisa ir nos templos, você não precisa de nada para estar com o Senhor teu Deus. Então você pode me perguntar, então eu não preciso de nada? Para que servem as religiões? Deixa disso. Para reabastecer e filtrar as energias densas deste planeta. Os templos religiosos, seja ele qualquer estandarte for, é como um filtro de barro. Lembra daquele filtro de barro? Você coloca a água suja aqui, ela filtra e sai a água limpa. Todos os templos religiosos é como um filtro de barro. Vocês chegam da rua, chegam da vida cotidiana de vocês, meio contaminados com a energia densa ectoplasmática deste planeta, porque este planeta ainda é recém-saído do primitivismo. Estamos galgando provas e expiações árduas e difíceis. Então nós entramos contaminados. A partir do momento que vocês passaram do portão, vocês entraram num filtro de barro. No tempo que se passar aqui, o seu perispírito está sendo limpo da toxina, da energia etéreo lá de fora. E quando vocês saírem daqui, sairão como água limpa. E toda água limpa, quando cai no barro, ela suja. Estamos aqui semana que vem, eu acho, se todas assim, mas todos os trabalhos e todos os dias têm essa finalidade. Então vocês não vêm encontrar Deus. Aqueles que vieram aqui achando que encontraram Deus, não vêm. Vocês trouxeram Deus para nós. Vocês são Deus. E quando nós nos unimos, nós somos a própria energia e essência do Criador. E para isso não precisa de médium, não precisa de nada. Repito, podemos passar dias e não falarmos em Deus, falarmos de todos os assuntos, de tudo o que quiserdes. Não é para falarmos de Deus e nem de Jesus. É para juntarmos tesouros no céu. É que quando mergulhamos com Jesus é tão mais fácil, então a gente aprofita e coloca para que a gente fique na energia de Jesus. Então, de Jesus, de Maria, dos Espíritos que se santificaram. Então, não falo a você da forma do desencarne, mas quando adentrou a vida, sim, tinha missão. Mas como qualquer espírito, ao ganhar o corpo, estágio zero. Certo? E são poucos, meus irmãos, são pouquíssimos espíritos que conseguem entrar no corpo e saírem completamente vitoriosos. É muito pouco. Até os anjos. Mas anjo veio de fora, sabe tudo, encarnou Estar encarnado é de extrema importância. É muito arriscado encarnar. Porque você vai ter que lidar com o mundo, com todas as facetas do mundo. E aí que é o problema. Então, eu já disse a vocês, se Jesus reencarnasse hoje, a gente ia crucificá-lo de novo. Certamente. Existem as duas formas de mediunidade, já expliquei a vocês, a empírica e a doutrinação. A empírica, ela é uma malformação congênita, que é uma transmutação da glândula pineal. E para essa glândula pineal nascer com essa malformação, ela tem que estar no DNA. E eu já disse a vocês que a cadeia de DNA, ela é escrita no plano espiritual.
ela não é escrita no plano biológico. Todas as formas e todos os processos que vocês irão passar é escrito no plano espiritual, e como se tivesse um pendrive colocado no espermatozoide, no óvulo, tivesse largado a escrita do DNA, da formação congênita. Ali, nos cromossomas, é definido todo o processo biológico de um espírito encarnado. Então, a mediunidade empírica, ela é uma má formação. O médium empírico é um defeituoso. Ele veio com uma transmutação congênita que fora escrita no plano espiritual e, inevitavelmente, vai aflorar. Mas existe, como a ciência já prega, esse DNA tem em todos os corpos. É que em alguns dos médios mais ostensivos, existe uma transfiguração. A ciência só prova que todos os corpos, todos os encarnados são médios. Por isso que existe a mediunidade doutrinária. Você estuda e abre a sua glândula pineal para a captação. As duas formas, e ambas, está escrita no DNA. Então, é um defeito. A mediunidade ostensiva, empírica, é um defeito no cromossomo. É uma mutação cromossômica. Então, toda a ciência que já está analisada o DNA, ela vai encontrar nos médios ostensivos esta má formação. Ao qual muitos médios que se acham médios, ao fazer o exame de DNA, vai ter. Mas sim, os médios ostensivos eles têm. Mas em grande maioria os médios são os doutrinários. Aí você fala, como que eu posso doutrinar um médium? Como eu posso doutrinar a minha mediunidade? Disciplina. A igreja evangélica doutrina médiums diariamente. Curso de pastor. Entra no curso de pastor, começa a doutrinar, e ele desenvolve a mediunidade. De falar em línguas, de conversar com anjos, com o Divino Espírito Santo, são mediunidades desenvolvidas. Aos médiuns empíricos na igreja evangélica, são os pastores com mais notoriedade, mais facilidade na dicção, na fala ou na transmissão da informação, mas todos podem ser, todos são médiuns. O médium é uma propriedade do corpo biológico inevitável. Todos têm. Mas a empírica é uma formação sim do DNA. E se lançar o DNA e catalogar, achar. Mas em todos haverá a mesma formação, só que no médium ostensivo está uma deformação, uma mutação naquela cadeia de DNA referente à glândula pineal. Por que uma deformação? Porque é a minoria. Se fosse algo natural, não seria deveria, seria a maioria. Então, como é a minoria, é uma má formação. Correto? Mas isso é escrito no plano espiritual. O seu DNA é escrito no plano espiritual, colocado no momento da fecundação. Espermatozoide, o óvulo fecundou, insere o DNA. Cromossoma do homem, cromossoma da mulher, juntou, escreve o DNA. Ali, na primeira célula, começa a se multiplicar, já carregando toda a cadeia de DNA até a formação do corpo biológico, o nascimento, vida e túmulo. A hora que morre, passa por esse DNA. Por exemplo, suponhamos que eu seja um espírito de 400 anos. Existem nascimentos de novos espíritos, obviamente, mas a gente passa para um outro plano, um espírito evoluído, para poder aliviar este planeta. Como funciona? Isso nós nos acumulamos aqui. Vamos usar a ciência. Primeiro, eu vou te fazer uma pergunta. Não existe nenhum espírito com 400 anos. No mínimo, uns 2 milhões de anos. Todos nós que estão aqui na sala foram criados há mais ou menos uns 2 milhões de anos, segundo o calendário grego-romano ao qual estamos inseridos no momento. Ok? Não se nasce espírito novo, tem nesse planeta espírito. Neste planeta, não.
Porque a particularidade de um espírito novo, pergunta de Kardec, como fomos criados? Aí os espíritos de verdade dizem, simples e ignorantes, à imagem e à semelhança do Criador. Estamos zerados, simples e ignorantes. Simplicidade na nossa moral, ignorantes no nosso intelectual. Este estágio primeiro é chamado estágio primitivo. E quando buscamos a ciência, vamos encontrar a Terra no período primitivo, aonde éramos homens das cavernas, simples e ignorantes. Estávamos aprendendo fogo, estávamos aprendendo a chuva, estávamos aprendendo isso e aquilo. E quando mergulhamos nos fósseis mais antigos da ciência, temos mais antigos do que a Lúcia, mas a Lúcia talvez 65 milhões de anos. Fósseis do reino nominal. Então, estamos e fomos criados simples e ignorantes no estágio primitivo, ao qual a Terra ela está no segundo estágio, provas e expiações. A diferença do primitivo e prova e expiação é a capacidade emocional. Primitivo eu ajo apenas pelo instinto, com a elaboração a 60, a uns, vamos dizer, a uns 60 mil anos, córtex frontal. Capacidade de interação, inteligência. Iniciamos provas e expiações. O que define-nos em estágio evolutivo planetário é se temos dinheiro ou não para pagar um hotel. Então eu separo os estágios como hotel. 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas. Eu não posso me hospedar no hotel de 5 estrelas se eu não tiver como pagar. Eu vou ser despejado. Correto? Todos concordam? Eu posso até tentar. Mas se no meu cartão não passar, você não vai ficar. Correto? A Terra é um hotel de 2 estrelas. Quem não tem dinheiro para pagar 2 estrelas, não fica. Espírito simples e ignorante não tem condição de pagar um hotel de 2 estrelas. Então ele está em um planeta primitivo. Na Terra somos nós. E o nosso cartão só paga esse hotel. Quando a gente trabalha a reforma íntima, quando a gente melhora, quando a gente vai tendo boas relações com o banco de nosso Senhor, aumenta o nosso limite. Aí a gente pode ir para um hotel de 3 estrelas, porque ninguém quer dar downgrade, ninguém quer voltar. A gente quer ir para um hotel melhor. Essa é a ideia. E quando nós fazemos por onde ganhamos o carimbo no nosso passaporte para ir para um hotel melhor, saímos da Terra. Vamos para um outro planeta. Assim como estamos na Terra e ficamos muito tempo no Serasa, ficamos, nós perdemos a capacidade de crédito de pagar o hotel de 2 estrelas. E também podemos ir para o hotel de 1 estrela. Ninguém gosta, mas é o hotel que você moralmente pode pagar. Então, se você colocar nessa conjectura, analisando os hotéis de São José do Rio Preto, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, o de 1 estrela está lotadão. Correto? Só que o de 1 estrela pode ir para 2, pode ir para 3, segundo o merecimento e o esforço próprio. Então, existe espíritos sendo criados hoje? Sim, mas não no nosso sistema solar, nem nos vizinhos, e nem no entorno. Isso já é para outros sistemas solares. Nós já temos a população. A população da Terra hoje é por volta de 35 bilhões de espíritos. Jamais. Um espírito criado seria simples e ignorante. Está na Terra. Na Terra somos espíritos velhos. É tão interessante porque quando estamos encarnados, a gente briga com os filhos. Você é uma criança, você não entende da vida. Aí, na hora que você desencarna, chega perto do seu filho, tem um espírito belo, esplendoroso, muito mais antigo e muito mais sábio que você. Isso é muito bonito. Aí você fala, nossa, se eu soubesse, não puxava a orelha aqui. Então, a relação da nossa longevidade espiritual é muito imprecisa, até porque usamos o calendário grego-romano. Então, no grego-romano temos milhões de anos, mas milhões de anos do
tempo eterno é um piscar de olhos também. Então, seria uma explicação infindável, mas dentro do que eu pude passar. Sim? Antigamente tinha uma população bem menor. Sim. Hoje, bem maior que antigamente. Se é toda a reencarnação, como é que antigamente tinha tantos espíritos que tem hoje? A mesma quantidade. É interessante a tua pergunta, porque houve um êxodo de espíritos para o corpo. Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial. A população planetária saiu de 2 bilhões para 8, em menos de 60 e 70 anos. Foi um êxodo espiritual para o corporal. Este êxodo espírito para o corpo fora chamado de espíritos de última hora, período de probatória. E eu posso explicar por quê. O planeta Terra sempre teve na faixa de 20 a 30, 40 bilhões de espíritos, porque é um hotel. Constantemente um espírito faz intercâmbio com outros planetas. Isso é muito comum. Como nós encarnados podem sair deste país e ir para outro, no plano espiritual espíritos podem ir para outros mundos se tiver o seu passaporte carimbado, merecimento para tal, ou for uma missão. Isso é muito comum. Mas sempre vai, passa esse período e volta para a Terra. Então a Terra é um planeta de transições espirituais. Então este planeta, ele sempre teve a sua capacidade entre 20 e 40 bilhões de espíritos. Mas sempre teve a população biológica menor. Porque estar encarnado é uma dádiva. Não é para qualquer espírito. A ideia da reencarnação é para você colocar os espíritos mais evoluídos em provas mais árduas para que ele acelere mais ainda o seu progresso. O que acontece é que quando entramos na carne, de vez melhorarmos, esquecemos de tudo, nos cegamos com o nosso orgulho e às vezes não progredimos. Então, no tempo passado, era muito mais difícil o espírito estar na carne. E mesmo assim, levou o mundo a guerra após guerra, após guerra, após guerra. O fato de nós termos uma população biológica muito inchada para os padrões do planeta Terra, esses quase 8 bilhões de espíritos encarnados, se deu por causa da guerra, onde 30% da população da Terra fora ceifada em vida em um desencarne praticamente trágico em massa, chamado Segunda Guerra Mundial. E desses 30, quase 40, falha pouca, a grande maioria eram os homens. Num mundo completamente machista, aonde pegava o sexo feminino e trancafiava em casa. Então chegou a população da Terra a ter quase 18 mulheres para cada homem em uma cultura machista demais. Se não houvesse qualquer forma de interferência do plano espiritual, a raça humana estaria certamente em extinção, ou entrando na extinção. Porque se eu tenho 19 mulheres para cada homem, em 1945, essas mulheres, presas e prisioneiras de um mundo machista, ela não se relacionaria e não teria novos nascimentos. Então, a evolução da espécie hominal estaria fadada à extinção. Então, houve uma intervenção de Jesus Cristo como governador da Terra em 1969, pedindo um período de probatória, onde as leis de reencarnes fossem deixadas de lado. E todos os espíritos que quisessem, era só falar, eu quero, e vou jogado ao mundo. Então, de 69 para cá, tivemos uma grande eclosão de espíritos que não tinham a menor condição de ter um corpo. Aí você vai encontrar na década de 60, término da década de 60, a década de 70, o lema mundial, sexo, droga e rock and roll. O que sexo, droga e rock and roll acaba no quê? Mulher grávida. Correto? Então, este lema da década de 60 e 70 trouxe liberdade para o sexo feminino, necessária. O sexo feminino foi muito oprimido até 1940. Ele fora massacrado em todo o planeta. Então houve essa eclosão
porque havia muitas mulheres e houve esse grito do sexo feminino para ter a sua liberdade sexual. Com poucos homens e muitas mulheres, com lema sobre sexo, droga e rock and roll, a geração de 60, 70 e 80, ela povoou o planeta. Trouxe esses quase 8 bilhões de espíritos. Efeito colateral dessa liberdade, um vírus, uma pandemia chamada HIV, que ceifou quase 30% da população no início da década de 90. E aí ela vem se controlando, e mesmo assim com muitos jovens e adolescentes na década de 90, a população continuou crescendo e estabilizamos agora. Nos próximos 150 anos, essa população ela diminui e vamos ficar naquilo que o planeta comporta, entre 4 e 5 bilhões para 30 a 40 bilhões de espíritos. Porque só assim um espírito vai dar valor quando entrar no corpo. Quantos vocês conhecem que não valorizam a vida que têm? Quantos irmãos encarnados não querem saber de nada? Não querem assumir responsabilidades, não querem construir famílias, não querem responsabilidades profissionais, não querem responsabilidade de melhorar como seres humanos. Então, este período faz com que, naturalmente, sem desencarne em massa, sem mais pandemias como a AIDS. A AIDS foi uma pandemia. A Covid não, já conversamos sobre isso. Ainda é a AIDS, ainda é uma pandemia. A população vai reduzir naturalmente, porque aqueles que aqui estão tiveram 11 irmãos, os que os têm hoje até 15, 16 anos, tem um e olha lá. Então, essa naturalidade dos filhos quererem menos filhos, ela é uma máxima no planeta inteiro, em todas as nações. E, por si só, pela própria decisão do homem, a raça humana, ela diminui há 100, 150 anos. Vamos estar com um quadro entre 4 a 5 bilhões de espíritos encarnados. Por quê? Se eu tenho 40 bilhões de espíritos e 5 mil vagas, eu vou ter que ser merecedor. Merecedor. Que é o que não temos hoje. Por isso que hoje um tira a vida do outro com tanta facilidade. Por isso que outros existem da vida com tanta facilidade. Porque não estavam prontos. Aí você fala, mas não tinha como. Não, tinha que ser assim. Porque, caso contrário, se não fosse essa história que eu narrei a vocês, estaríamos fadados à extinção da raça humana. Não ia ter mais nascimento. Se o sexo feminino não tivesse feito o seu grito de liberdade e saído às ruas depois de 1969, que foi quando houve essa ruptura das leis espirituais de reencarne, estaríamos hoje com uma população talvez menor do que 1945. Ficou respondido? Você vai ser a última, porque você é muito ansiosa. Não tem outro planeta igual à Terra? Vários, inúmeros. Por isso que algumas pessoas tentam na Terra, não conseguem e não conseguiram, conseguem pagar o hotel de 2 estrelas. Mas aqui não tem mais quarto que ela se sinta bem, ela vai para lá, para outro planeta, condizente com a Terra. Assim também é de lá para cá. Tem um monte de vós encarnados que nem sabem, tem certeza de tudo. Tem certeza de nada, mas tem certeza que não é da Terra. Correto? Entenderam essa frase? Tem certeza de nada. A única certeza que tem é, eu não sou deste planeta, eu estou errado. Por quê? Você estava no seu planeta, lá deu algum probleminha, aí Deus olhou para você e disse assim, tá vendo esse planeta? Se continuar aqui você não vai nem para frente nem para trás, estagnou. Vamos para um outro planeta? Ah, vamos. Taca na Terra. Todos em teu redor são estranhos. Ninguém te entende, ninguém te compreende, você parece um ET dentro da tua vida. É assim as primeiras reencarnações. Aí você precisa de uns 300, 400 anos no mesmo planeta, aí sim, no mesmo planeta, para criar laços. Ok? Então, Mas nesses outros planetas nós somos, as pessoas são igual a nós. todo planeta de provas e expiações, o corpo biológico é semelhante. Os corpos biológicos, eles se assemelham por estágio evolutivo. O mundo primitivo, olhar os fósseis quando a Terra era primitiva, são os corpos menores,
mais curvados, mais parecidos com um macaco do que com o corpo humano. Por isso a teoria de que oriundamos do macaco. Ok? Depois vocês podem perguntar por curiosidade. Por isso a teoria, por causa da semelhança física dos nossos corpos quando estávamos na Terra, no mundo primitivo. Se você pegar todos os mundos primitivos, o corpo biológico é semelhante. No mundo de provas e expiações, os corpos são semelhantes. No mundo de regeneração, olha bem nessa resposta que eu vou dar a vocês. No mundo de regeneração, o corpo biológico ele é mais sutil. Você é mais fino e mais alto. Se você é mais fino e mais alto e mais pensante, você tem uma cabeça maior. Então você passa a ser um corpo mais alto, esguio com uma cabeça maior. Isso te lembra o cinema? Então, quando você vê essa alegoria de um extraterrestre vindo à Terra com essa forma, é o corpo biológico do planeta seguinte, de regeneração, ao qual somos muito mais pensantes do que físicos. Porque o que interessa no final da evolução, no mundo de iluminação, não é mais o corpo físico, é o corpo pensante. E quando você entender que o físico é só um acessório para fazer você refletir sobre os seus atos, você não precisa mais dele. Então você é luz. Aí você sofre tudo. No filme Lucy, que você falou, da Lucy, a personagem ela consegue melhorar a capacidade do uso cerebral dela. Sim. Isso é possível? Não neste planeta. É interessante porque no filme que você narra, no final ela vira luz. Ela vira eletricidade. Se você pegar toda a escala planetária, chegando no mundo de iluminação, você se torna luz. Você se torna um todo. Você se torna uma energia. O que fez no filme foi um agrupamento de todo o estágio planetário numa analogia de uma vida única. Mas o final é luz com todo o conhecimento do mundo. Você adquire todo o conhecimento do mundo quando você vive todo o conhecimento do mundo em todos os mundos, até chegar à iluminação. E aquilo foi uma compactação análoga ao corpo da matéria. Ok? Mas o final nosso é igual dela. A teoria deveria ser. Alguns mais rápidos, outros não, mas seremos luz. Seremos energia. Ok? E não precisamos da necessidade do corpo, assim como ela não precisava mais do corpo. Vamos traduzir. Você quer saber o que acontece com o macumbeiro? Vamos lá. A melhor analogia que eu posso dar a vocês para quem recebe a macumba, o ebó, qualquer que seja a forma magnética, depois eu falo qual que é a macumba mais perigosa. No final. Todos nós, irmãos encarnados, são como uma parede. Vocês são uma parede. Então, ante o teu corpo e o teu perispírito, você tem uma proteção. Essa proteção é magnética. E essa proteção, ela se ergue chamando-se envergadura moral. Aquilo que te protege é a tua moral. E a moral, ela não é conquistada, ela é adquirida através das reencarnações. Não é só nessa vida. Você vem em processos de túmulo, berço, berço, túmulo, túmulo, berço, berço, túmulo, inúmeras vezes para aumentar o teu tesouro no céu através do enriquecimento moral. Quanto maior a sua envergadura moral, maior é seu muro de proteção. Assim o é. Todos os irmãos encarnados têm este muro de proteção. É chamado de envergadura moral. Mas como todo muro, existe aquele que a chuva caiu mais, abriu um buraco, a tinta caiu, um buraco ali, um buraco lá, um buraco lá. E às vezes nós temos vários buracos, assim como temos em casa, como temos nos muros das ruas, etc. Então, a analogia que eu faço é, quando alguém te faz um mal, quando alguém te lança um ebó, quando alguém te faz uma macumba, um voodooísmo, qualquer que seja a energia lançada a você, é uma pedra lançada. Então alguém, olha, ela, deixa eu jogar uma pedra nela. Se você joga uma pedra em um muro que não tem buraco nenhum, a pedra bate e volta. Correto?
Eis o que acontece com quem faz a magia. Ela pega a pedra e taca. Se não encontrar buraco nenhum, a pedra volta para ela. Correto? Isso é o que acontece com quem fez a magia. Tudo que fez, volta. Porém, se bateu no muro, o muro não tem buraco nenhum, a pedra volta mais rápido. Correto? E quando tem um buraco no muro e alguém taca a pedra no teu quintal? A pedra entra. Correto? Aí a pedra entrou no seu quintal, você começa a tropicar nela, cair nela, se machucar nela. Por que entrou? A responsabilidade da magia entrar é de quem? É de quem recebe. Entendeu? Ah, mas como eu me blindo da macumba, da energia do outro? Vigia, muda suas atitudes, não conseguindo reza. Jesus Cristo é o almanaque. A vida dele está aí. Siga os passos dele. Sonhar como ele sonhou, pensar como ele pensou, dizer como ele dizia, viver como ele viveu. Passe a sua vida no almanaque de Jesus, que você vai cobrindo os buracos do seu muro, da sua proteção. O problema da magia nunca é de quem manda, é de quem recebe. Porque se alguém te faz o mal e tem buraco, a pedra entra. Se a pedra está no teu quintal, você vai tropicar e vai cair. Aí o que o encarnado faz? Jogar uma pedra no meu quintal. Olha, mas eu tenho uma maior aqui. Aqui de volta. Aí aquele que fez a magia recebe um pedrão. Aí fala, audacioso, ele pega uma bigorna e joga. Então fica uma guerra infindável, ao qual era muito simples. Pega um tijolinho de moral, tapa o buraco, fecha, pega a pedra e guarda lá, junto com as outras tantas que você já guardou nas tantas vidas que você já teve. É fechar o mundo. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu pratico. Porque praticando o mal, eu me torno uma pessoa má. Se eu pratico o mal, eu abro buracos na minha envergadura moral. Qualquer coisa que tiver no mundo vai me pegar. Pode não ser agora, mas a pedra que eu lancei, uma hora vão lançar de outro lado, uma muito mais pesada, eu não vou dar conta, porque eu me tornei uma pessoa má. Eu enchi a minha envergadura moral, o meu muro de proteção de buracos. E como que eu abro buracos? Quando você faz uma fofoca de alguém, quando você fala mal de alguém, quando você toma conta da vida do outro para ter mais um buraquinho, quando você é deselegante com alguém, quando você briga com alguém, quando você é incólera, quando você... São tantas coisas que você vai abrindo buraquinhos na sua envergadura moral. Na hora que alguém te fizer um mal, a chance de entrar é muito grande. Então, a responsabilidade é de quem vive, é de quem está vivendo, não de quem faz. Quem faz o mal já está lavrada a consequência. Quem executa o mal, a ele já foi lavrada a consequência, porque é uma ação. Então a dele já foi lavrada pelos céus, pelo plano celestial, porque nada passa impune. Quem literalmente busca alguém para fazer magia a alguém, a consequência dele já está lavrada. É só aceitar e esperar que vai chegar. E a hora que chega ele fala, ai Deus, o que eu fiz? Passou uma vida fazendo maldade, depois não quero as consequências. Aqueles que estão em vida, mas eu sou tão afetado, são tantas pessoas querendo meu mal, vamos fechar, porque teu muro está esburacado. Se tem tanta gente fazendo mal, não é tanta gente, é um muro que está esburacado. Olhar as suas escolhas, olhar o seu momento, olhar aonde está fazendo com que abra os buracos no muro. E comece a reformular. Pedir perdão, perdoar, não fazer de novo. Quando Jesus curava alguém, quando Jesus dava um milagre da cura a alguém, ele não fazia nada além de que volte para a vida e procurar e não errar. Quando a mulher estava para ser apedrejada por adultério, no processo de lapidação fariseu, Jesus disse, alguém está aqui? Não. Então ide para a sua vida e procurar e não cometer o mesmo erro. Então Jesus não nos convida a punir o erro que cometemos. Jesus nos convida a falar, ei, vede o seu erro e procura não repeti-lo. Porque a repetência do seu erro abre buracos no muro de tua envergadura moral. E depois não adianta reclamar. Então, se tudo fosse resolvido com magia, e não fosse nessa máxima de muro, não teria esportes.
porque o esporte seria o resultado daquele que tivesse um ebó mais forte. E não é. É da proteção moral. E proteção moral não tem nada a ver com dinheiro, nem intelectual, tem a ver com atitudes. Se você é uma pessoa gentil para com todos, seu muro não tem buraco. Agora, se você é uma pessoa mesquinha, birrenta, briguenta, em cólera, maldosa, você vai encher de buracos. A hora que alguém lançar, a pedra vai entrar. Entrou no teu quintal, você vai triplicar. Vai te machucar. Ela entrou no quintal, o quintal é seu, você acha que não tem nada e passeia livremente. Então é uma pedra. Aí tu triplica, porque lançaram a pedra. Isso é a magia. Então, a magia, o voodooísmo, a macumba, nada é de responsabilidade de quem recebe. Se você estiver com o seu muro protegido, vai bater e vai voltar. Mas se os buracos forem pequeninos, é difícil acertar também. Às vezes entra, você tropica e fala, nossa, entrou, vou rever alguma coisa, e você vai lapidando nos processos da vida. E é interessante que assim, quando a gente, é como uma casa, uma construção de uma casa, você tem um sonho de ter uma casa, eis a tua vida, o teu corpo é a tua casa. E como uma casa, se você não fizer as reformas anuais, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, a tinta cai, o reboco cai, abre buracos, correto? E, inevitavelmente, vai chegar um momento que vai vir o engenheiro e falar, olha, ou você faz uma reforma ou vai cair na casa. O corpo é a mesma coisa. Se você ficar abrindo muito buraco, a vida vai chegar no momento e vai falar, para essa pessoa, porque senão vai desmoronar. Aí vai ser pior. Aí a vida vira de cabeça para baixo. Então, às vezes, você está lá em cima e você vem aqui embaixo. Mas vai para o fundo do poço. Essa transição da vida aqui em cima para o fundo do poço é que, durante o percurso, você não fez as reformas que precisava. E ruim. Então, você precisa ir lá embaixo, começar do alicerce de novo. Construção moral. Essa construção moral é moral que vai modular a minha vibração. Exato. Porque ela é construída pela sua vibração. A envergadura moral, ela é construída pela vibração. Se você vibra otimismo, se você vibra sucesso, se você vibra, você vai fazer a tua envergadura moral com otimismo, com sucesso. Se você vibra negativismo, você vai ter a tua envergadura moral, porém vai ter uns buracos assim, ó, negativo, né? São buracos. Então, o oposto da vibração gentil, de prosperidade, ela abre lacunas. Aí tudo que vem entra. Aí é muito comum a gente falar assim, mas é sempre aquela pessoa, é aquela pessoa que me tira a paz. São atos daquela pessoa que faz morada em você que tem um buraco no teu muro. Então, quando aquela pessoa passa, você enxerga ela. Porque ela está bem no buraco que você enxerga ela. A culpa não é da pessoa, o buraco é seu. Porque se o teu muro tivesse fechado, pode passar a cidade inteira que você não vai ver. Mas existe uma janela para determinada pessoa, porque a tua envergadura moral vibra algo que não é bom contra aquela pessoa. Quando aquela pessoa passa, o teu muro está fechado. Passou aquela pessoa, teu muro abre. Aí passa em slow motion. Então, a responsabilidade é nossa. Se a gente passar a vida querendo colocar a responsabilidade no outrem, a gente não progride. E detalhe, sigamos a resposta que eu dei logo antes. Nós temos 8 bilhões de encarnados. Nós teremos 4. Nas vidas sucintas nossas no futuro, será muito mais difícil termos um corpo. Então, se nós não começarmos hoje, nós vamos ficar na fila do INSS para reencarnar. Aproveitem. Aproveitem, eu sempre falo, o presente mais sagrado de Deus para um espírito é dar o corpo. Vocês estão diante de uma das maiores criações biológicas de Deus. É o corpo humano e suas propriedades. Estar conectado a este corpo é uma dádiva, é um presente. Estar neste corpo é esquecer momentaneamente toda a sua história de 60 milhões de anos. Porque em 60 milhões fizeram coisa. Então nós esquecemos. Isso é paz. Se com os problemas desta vida você já se transloca, imagina se você tivesse os problemas de 65 milhões de anos. Mas Noé não me convidou para dar uma retada na rua. São problemas antiquíssimos que vão nos sobremontar e vamos perder a nossa paz.
Estar encarnado é um momento de paz. Há controvérsias, mas deveria ser. Estar encarnado é tirar férias de um todo. Aí estão encarnados, parece que estão no dilúvio. Vou afogar. Estar encarnado é um presente, é uma dádiva. Aproveitar é passageiro. A única certeza de quando nasce é que o teu corpo se desposará ao pó, porque do pó ele veio. O que levarás é o que aprendeu. Então aprenda. Buscai conteúdo, buscai aprendizado. Buscai na Bíblia, buscai nos livros, buscai na internet, buscai onde quiseres, mas buscai absorver conteúdos. Se vocês soubessem quanto conteúdo existe em cada um de vocês, todos os dias vocês se encontravam para trocar experiências e iriam ficar milionários de tesouros do céu, porque a experiência de um para o outro é tão linda, é tão íntima, é tão particular, e quando compartilham as dores, os amores, os sabores e os dissabores, enriquece-se como um todo. A gente não fala nem bom dia, a gente vai falar, me conta sobre sua vida. Vamos falar um pouco sobre você. A gente, quando encontra alguém, vem cá que eu quero te contar, o fulano, o ciclano. Então nós buscamos tudo o oposto do que deveríamos, ao qual seria tão belo sentar com alguém que nunca viu. Me conte sobre sua vida. E você vai ficar impressionado o quanto de riqueza, de vivência, cada um tem. Isso é um tesouro que vai ser guardado para a vida inteira. É igual a escola. É que a gente é repetente. A gente repete ano. E nessa escola de cá repete. Na escola do homem aqui não repete mais não. Mas na de cá a gente repete. E ele repete por ciclos, como você disse. A primeira e segunda infância é bem protegida por Deus, porque são crianças em processos iniciatórios. A adolescência você já ganha uma certa liberdade. Na fase adulta, primeira fase adulta, você acha que é senhor do mundo. E ali você já começa a ter os dissabores. E se você não fizer bem feito nessa primeira fase de adulto, pesa na segunda fase, pesa na terceira, e aí você vai repetir. Ao qual, se você passar de ano, vai embora. Mas sim, alguns assuntos sempre voltam. É como fosse uma roda gigante, essas fases. E quando a gente passa de ano, a gente não volta nessa roda gigante. Ô Jô, você fala que é mais vontade a gente viver pouco, não muito, e trocar a vida de novo, né? Chegar para esse progredir. Então não vai ter essa chance mais de vir um pouco tempo. Por isso que eu falo que vocês devem Então vai aproveitar. ter que ficar aqui mesmo. Vai ter que ficar 100, 120, 130 anos, porque se você morrer com 60, você não vai conseguir reencarnar logo. Tomara que a ciência melhore. Para durar mais de 100 anos, porque não está dando nada. Não, mas você falava que não é bom ficar. Aí então, agora vai ser obrigado. Não se trata de ser bom ou não, se trata de uma escolha. Não se trata de que é melhor ou não. Eu quero dizer, eu vou digo em analogia a vocês, é para colocar-se em pensamento, não para colocar como uma regra. Eu digo assim, há tantas pessoas que nascem e que na primeira infância elas sucumbem por causa de um pai e de uma mãe que se perderam. Percebem? É interessante. O André um dia perguntou para o Douglas que um dia queria saber a história do Douglas, a história mais de infância dele. Eu vou contar um pouco para vocês, aqueles que não conhecem. O Douglas perdeu o pai dele com 9 anos e a mãe com 12. Ele ficou órfão ali para os 8, para os 12 anos. Ele já tinha enterrado a mãe, o pai com 43 anos e a mãe com 31. Então, assim foi a criação. Se você perguntasse para o espírito do Douglas se em 100 anos ele queria ter uma única vida, ao qual ele experimentou um pai e uma mãe que não o acompanhou na formação ali da adolescência, ou se ele pudesse partir para o plano espiritual e voltar mais 4 vezes para ter mais 3 casais de pai e mãe, para que pudesse experimentar talvez uma outra vivência. Então, é essa a escolha. Quando escolhemos nascer várias vezes num período muito curto, vamos aproveitar o melhor da vida, que é aquela fase de maturação ao qual entramos simplesmente nus na vida e vamos ganhando as roupagens
tanto as psicológicas quanto as espirituais, novamente, com o auxílio daqueles que nos amam. Então, se em 100 anos podemos ter 5 pais, 5 mães, dezenas e centenas de irmãos, por que trocar com uma única vida que às vezes não temos nada? Percebe? Então, nesta matemática, é muito mais proveitoso reencarnar e ficar pouco tempo no plano carnal para experimentar a fase mais gostosa de ganhar o corpo, que é a primeira, a segunda infância e o início da adolescência, que é onde você encontra amores e desamores também, mas são mais verdadeiros. Podem ser trágicos ou não, mas você está vivendo. Então, é uma questão de ótica. Então, o espírito, com muita sabedoria, ele escolhe esses laços, porque ele aproxima-se desses laços afetuosos com muito mais facilidade num período de 100 anos. Mas para fazer isso deve ter merecimento. E para você escolher isso, você mostra a Deus, Deus, estou disposto. Porque ninguém quer nascer e no auge morrer da adolescência. É algo contrário à racionalidade humana. Seria mais uma sabedoria do espírito. Mas não precisa ser na adolescência, mas um pouquinho mais nova agora, não precisa ficar muito tempo. Sim, quanto mais sabe, mais cedo vai. Mas depois não pode voltar, porque não tem vaga. Se você... Só se eu quiser ficar lá. Para você ter esse tipo de reencarnação, você é abnegado. Você se coloca a uma dor tão profunda para ser prova de pais e mães. Então você vai sempre ter a vaga. São espíritos mais... Porque são espíritos muito evoluídos que escolhem isso. Porque o espírito que escolhe, Senhor, eu quero nascer 5 vezes 100 anos. Então eu terei no máximo de 9 a 15 anos uma vida. Entre 9 e 15 eu desencarno. Qual a finalidade de um espírito que desencarna com 9 e 15 anos para a família que fica? Tem que ter um propósito, tem que ser kármico para aquela família. Então esse espírito de sabedoria, ele escolhe vir para ele absorver, ser um foco de amor, um elo de amor, para aproximar, sabendo que aquela família irá sofrer com a sua partida. Então isso chama-se abnegação. Então ele vem para se cumprir o karma daqueles que estão ali. Então isso é uma escolha sábia de espíritos, repito, evoluídos. Não está nessa sala esses espíritos, não. Incluímos nesse. Ok? Mas se você quiser essa trajetória para a próxima vida, você pode pedir a Deus. Não, eu só não queria viver muito nessa. Não faz isso, não. Mas agora, se não vai ter jeito de nascer, não sei se vai ser bom. Mas é gostoso esse tal assim. Espero isso. Vamos aqui, depois nós terminamos. Nesse período menor que a gente fica aqui na Terra, como que fica esse aprendizado que geralmente vai com o tempo, com esse amadurecimento? Ele fica estagnatário um pouco. Mas imagine você, se em 100 anos, você falar em 100 anos, você puder nascer cada vida num idioma, cada vida num continente, cada vida com pais, mães, irmãos. Essa experiência de amor, essa experiência de amigos de escola, essas experiências, elas também são riquíssimas. Percebe? E o mais interessante de ter uma vida curta é que na fase que você mais erra, você não vai viver. Então você vai mais acertar do que errar. Porque se você viver 100 anos, você vai errar. Alguém vai pisar no teu pé, você vai pisar no pé de alguém. Alguém vai te dar um tapa, você não vai saber dar a outra face. Então é mais fácil você errar vivendo muito do que acertar. Seria óbvio alguém viver muito e acertar sempre. Digamos, Chico durou-se longos anos porque acertava muito mais do que errava. Então, ótimo, uma ótima encarnação. Mas muitos são como a encarnação de Chico. Então, pequenos. Então, nesta visão, teremos muito aprendizado cognitivo, intelectual, de vivências, abrangeremos vários espíritos, tocaremos a vida de vários espíritos. Porém, perderemos a fase do namoro, do casamento, do ser pais, de sermos os laços matrimoniais, os laços... Perderemos este. Mas, repito, 100 anos, 5 vidas, 100 anos, uma vida. Não falo 1000 anos, 2000 anos. Eu falo de um século. Um século é muito mais proveitoso. E repito, são muitos espíritos que escolhem isso. Só que são espíritos abnegados. É um processo de transição. Porque você enriquece muito
você faz se cumprir o karma em vários irmãos, alavanca laços humanos, enriquece com idiomas. Se você em 100 anos nasceu em 5 continentes, falou 5 idiomas, na sua 6ª vida você vai aprender a falar, em 7 anos você vai falar os 5 idiomas. Com 7, 8 anos de idade você fala os 5 idiomas naturalmente. Não adianta lá no passaporte. Não, porque não é moral. Ah, Não. É enriquecimento intelectual. Moral é o que te leva. Porque assim, se fosse só o intelectual, Einstein já estava lá. não, mas eu digo de abdicar. A abnegação, sim. Mas ainda assim tem que ser o moral. Ninguém ascende sem ter pago até o último centavo. Então, assim, se você tem alguma dívida, tu vai ficar por aqui mesmo. Pagou todas as dívidas e tu ganha o passaporte. Ou seja, tem dinheirinho para pagar 3 estrelas? Tem. Prova. Não vai. Tem, vai. Assim. Não dá para pagar, não dá. Não é levado. Transporte não é assim. Vamos para a última pergunta, como prometido. Então, minha pergunta é a seguinte, com relação ao planejamento reencarnatório, a gente tem a autonomia para escolher, por exemplo, o que eu estou vivendo hoje, fui eu que escolhi? Não necessariamente. A tua pergunta é interessante, porque assim, quando você reencarna, te é ofertado um plano reencarnatório. Normalmente é uma negociação. Você chega e fala, eu quero. Primeiro que você tem que querer encarnar. É o primeiro processo, livre-arbítrio. Fala, estou no plano espiritual, eu acho que está na hora de eu reencarnar. Aí você procura o setor de reencarnação e lá te mostrar todos os dados. Olha, vamos esperar fulano, vamos esperar ciclano, vamos agrupar e ali ofertar. Ou você é convocado. Você está lá na cidade espiritual, no pronto-socorro, no umbral, qualquer lugar. Aí te leva lá e fala, olha, temos uma oportunidade para você, porque fulano, beltrano, ciclano reencarnou, temos essa conjectura e temos este plano reencarnatório. Aí você olha, mas que Brasil? Brasil, o que é isso? No Brasil? Não. Infelizmente, por hora, se você aceitar essa jornada, é isso aí. Aí você para, posso pensar? Aí você pensa. Tem negociação? Dá para mudar? Fala, olha, isso é uma conjectura, é uma previsão. Quando encarnado estiver, você pode mudar para melhor, para pior. Porque aí você está nivelada com todos os encarnados. Mas alguns tópicos aqui irão se cumprir, quer que você queira ou não. O resto é tua obra. Então, o plano reencarnatório, a gente acredita que seja fielmente tudo o que nos acontece do acordar ao dormir. E não é. É um enredo ao qual alguns acontecimentos mais importantes te assolarão na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, na fase adulta e na posterioridade e a tua morte. Então, são acontecimentos pontuais no estágio evolutivo da tua reencarnação, não a definição dos cirurgias. O plano reencarnatório não é um almanaque que você tem que seguir cegamente. É algo que você encontrará essa pessoa essa pessoa será seu irmão, essa pessoa será seu pai, alguns pontos chaves que você precisará passar para sair melhor. E este plano reencarnatório não mostra as pessoas boas que vão cruzar o caminho. Porque as pessoas boas que vão cruzar seu caminho é seu merecimento. O plano reencarnatório mostra as difíceis, os algozes. Falando, ó, aqui quando você tiver 16 anos, este homem aqui vai cruzar a tua vida. Esteja preparado. Você vai ter 16 anos para se preparar quando esse homem cruzar a tua vida. Ah, é fácil. Aí ele cruza a tua vida, você se mata. Porque não se preparou. Então, o plano reencarnatório, eles são acontecimentos pontuais do teu nascimento até o teu túmulo, em que a história você conta, mas que eles irão acontecer, quer queira você ou não. Então você tem todo um período para se preparar, para quando aquilo acontecer, você estar pronto.
Então, esses acontecimentos reencarnatórios, do plano reencarnatório, eles são mais agudos. Uma doença na infância, um tumor, um câncer, uma doença autoimune, são acontecimentos que vão te visitar patologicamente, pessoas que vão cruzar o seu caminho, mas que pelo livre-arbítrio você mantém ou você repele. Porque ninguém é obrigado a conviver por ninguém, porque estava escrito no seu plano reencarnatório. Tem pessoas que falam assim, você é meu porque Deus escreveu lá no plano reencarnatório que você seria meu. Não. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém. As pessoas cruzam o seu caminho. Você fala sim ou não. E o teu desejo é respeitado. Os acontecimentos do plano reencarnatório estão ligados mais às pessoas que vão cruzar o seu caminho, aquelas que vão te trazer a vida, que é a tua família que te gerou. Então há uma previdência sobre este assunto. Então você vem na família certa para ter os seus pares próximos da família que te trouxe, mais necessários e próximos para o teu progresso, para a tua evolução. Terás ali os espíritos que poderão ser seus filhos e as pessoas que poderão ser o pai dessas crianças, ou não, mas na trajetória da vida, o teu livre-arbítrio é sagrado. Então, 90% dos casos não é o teu karma, é as tuas ações. Você se leva para lá, você se leva para cá, você vai para lá, você vai para cá. O karma, ele vai te visitar. E quando ele te visita, ele ou é patológico, ou é uma pessoa que cruza teu caminho que te causa muita dor, muito sofrimento. E as pessoas boas que cruzam o meu caminho? É a providência divina. Então, Deus sabe que você vai passar pela visita íntima dessa determinada pessoa e que se você estiver sozinho, você ruirá. Então, Deus coloca um espírito ao teu lado. E se você parar para analisar a tua vida, desde que nasceu até a presente data, os momentos de dor mais agudos que vocês tiveram, tinha alguém do teu lado. E essa pessoa, depois da dor, ela some. É verdade. A tua vida, a pessoa se aproxima da tua vida como um acaso, aí você passa pela dor e a vida leva aquela pessoa para longe. E você também chega perto da vida das pessoas. Você às vezes vai para a vida de alguém, passa por uma dor, uma dificuldade e afasta daquela vida. Aí fica um amigo querido à distância, porque você cumpriu o seu papel. Então isso não é karma. Os reencontros por afinidade não está no processo reencarnatório. É um processo de auxílio que Jesus dá. Misericórdia divina. A misericórdia de Deus, então, é quando você estiver combalido, Deus vai aproximar alguém que vai conseguir te estender a mão. Este alguém pode ser uma pessoa mais difícil que você, mas ela tem tudo naquele momento para que você erre. Aí aquela pessoa sai da sua vida e você segue. Então, isso é divino. Isso é aquilo que a gente leva. Senhor, opera um milagre em mim. Aí ele manda uma pessoa tão difícil, mas é aquela pessoa que no momento vai conseguir te estender a mão ou ter a palavra certa para que você não caia no precipício. A palavra certa está naquela pessoa e aquela pessoa é muito difícil, mas ela vai te dar a palavra certa. E assim, aproximando e se alongando uma vida da outra, você vai toando. O processo reencarnatório está ligado ao cromossoma, está ligado ao DNA, ligado diretamente à patologia. A família que te trouxe a jornada e a família que você vai gerar. Isso é o processo reencarnatório. Ok? Mas ele não rege quem tu és. Nasceu, vai. É a tua escolha. 90% da dor que te acomete não é karma. Não é plano reencarnatório. É a consequência das tuas escolhas. Plantou, colhe. Plantou morango, colhe morango. Plantou caqui, colhe caqui. Não planta caqui e quer comer morango. Colhe. Leia sem a mão. Ok? O meu irmão não tem pouco colheita. Perdão? Meu irmão não tem pouco colheita. Pro resto da vida. Vamos dizer assim. Prefiro não responder a sua pergunta em público. Mas depois você pode dizer. Posso repetir? Ele perguntou assim, se na tua explicação, a família que nos trouxe, ela estava no processo reencarnatório, o meu irmão é aquilo que eu plantei. Meu irmão gêmeos. Gêmeo. O irmão gêmeo Big. Sim.
A resposta resume-se em sim. Mas o plantio não foi feito nessa vida. Foi na outra. Os dois são as árvores do fruto que plantaram na outra vida. Ok? Mas vai passar. Não, na outra não. Vai ter o dia. Disse que Não cria expectativa. Aproveitar a pergunta dele e olhar as sementes que vão plantar no hoje, por favor. Inevitavelmente vocês escolherão. Se não nesta, na outra. Essencialmente né? Vem cuidar. Tem que pôr a mão no céu por isso. Nem como espíritos. São realmente postos. Tudo bem? Vamos encerrar por hoje. Conta uma historinha hoje, faz tempo. Você Miriam, você vai fazer Pode o Douglas ser. desincorporar. Hã? Não vamos alongar, porque o Hoje não Douglas tem é... jogo do. Já tá, o jogo está Já correndo. está. O jogo começou às 7h30, o merecimento do Douglas hoje redobrado. Só vive de Quando tem jogo, o merecimento é em duplo. Vamos encerrar, porque o Douglas está resfriado, ainda recuperando da gripe que ele pegou. Então já vamos deixar os abraços para a próxima semana, para não ter problemas com qualquer contaminação. Sim. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que tudo que aqui viemos buscar, aqui encontramos. Porque aqui estava Jesus Cristo de Nazaré para nos receber, para nos abraçar e conversar conosco em nossa alma. E por diretriz do Messias, tudo aquilo que te incomodava, toda dor, toda depressão, todo medo, toda angústia, em nome de Jesus, caiu-se por terra. Porque Jesus é conosco. E se Jesus é conosco, ao lado dele caminha uma mulher, Maria de Nazaré, que acompanha o seu filho aonde quer que ele vá. Obrigado, mãezinha querida, porque esteve aqui com seu filho. Estando aqui, se pôs a trabalhar. Operou o coração materno de cada mãezinha que aqui está. Tirou do seu coração as dores, os medos, as angústias. Afastou a depressão e as trevas, porque teu é o manto mais sagrado. Cobriu cada mulher e mãezinha que aqui está e a protegeu, em teu nome e em nome de teu filho, porque de teu ventre veio ao mundo o Espírito mais nobre, aquele que é para nós o governador da terra. Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Consagrando Jesus, ele nos alça ao Criador, ao qual nos mostra Deus como Pai, como aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. Nos ensina Jesus que não existe acaso e que aqui estamos reunidos porque o próprio Deus assim o desejou. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E
E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus estiver sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em sua face, mesmo que o seu travesseiro seja a única testemunha, Deus estava contigo, porque dentro de você Ele faz morada. Deus preparou o sol para que amanhã venha e te mostre com sua beleza a beleza do mundo que lhe hospeda. Eis o hotel que te recepciona, que te prospera, que te progride. Aproveitai a tua jornada, sejais leve, porque estar encarnado é estar em férias de si mesmos, aproveitando a oportunidade de ser melhor hoje do que você foi ontem e amanhã do que você é hoje. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, consagrado na oração que o próprio Cristo nos ensinar, dê-se por encerrado os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.